Olá, boa tarde. Estamos ao vivo pela TV Assembleia para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira, dia 14 de setembro. Na ordem do dia estão 8 projetos em regime de urgência para serem votados, ou seja, eles recebem parecer oral das comissões temáticas durante a sessão. Uma das urgências é de autoria do deputado Luciano Machado e altera a idade limite para ingresso na Polícia Militar, nos Bombeiros e na Polícia Civil para 32 anos. Outra urgência, de autoria do deputado Dr. Emílio Mameri, institui a política estadual para a população migrante, garantindo a integração desses indivíduos à sociedade capixaba. A pauta do expediente também está bem extensa, com mais de 400 itens. Acompanhe os trabalhos. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, visivelmente também as presenças no plenário e também no plenário virtual da nossa sessão. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido ele, o delegado Danilo Braense, o primeiro a chegar na Assembleia e marcar a presença no plenário, para que possa providenciar, proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito, inclusive o deputado Hércules Silveira, que se coloque, juntamente com os demais deputados, homens e mulheres, em posição de respeito. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muito obrigado, delegado Danilo Baense. Nesse momento, eu dispenso a leitura da ata da sessão anterior, amparada no regimento interno, porém declaro a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Antes de passarmos à fase do expediente, eu consulto os senhores deputados que querem fazer registro de 1 minuto de silêncio. Não havendo parlamentar, passamos então à fase do expediente para simples despacho. Antes, porém, esta presidência informa que os itens 1 e 2 do expediente de hoje estão sendo desconsiderados por já terem sido lidos anteriormente, assim como as indicações dos itens 141 e 310 por tratarem do mesmo assunto das indicações 140 e 309. E na indicação do item 255 é simplesmente uma correção, onde se lê Câmara Municipal de Iconha, lê-se Câmara Municipal de Irupi. Gostei do eco. Pi. Primeira parte do expediente. Item 3 da pauta, tendo em vista que o item 1 e 2 foram desconsiderados por já tendo sido lidos. Projeto de Lei 479/2021, deputado Hudson Leal, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças. Quarto item da pauta, Projeto de Lei 480/2021, a deputada e ministra Irini Lopes, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Meio Ambiente, de Infraestrutura e de Finanças. Do item 5 ao 69, tratam-se de projeto de autoria dos deputados, do deputado doutor Hércules e de diversos municípios como capital simbólica do Estado. E o despacho para todos os itens é a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Passamos então à segunda parte do expediente, nesse caso, sujeito à deliberação, requerimento de urgência 204/2021 do deputado Luiz Durão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 71 ao item 407, tratam-se de indicações das senhoras e dos senhores deputados, que nesse momento eu colocarei em votação as indicações em forma conjunta. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. Aprovado. Com a palavra o deputado e delegado de polícia Danilo Baense, que já colocou quase 30 mil vagabundos na cadeia.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia e aos servidores dessa casa. Presidente, eu quero nesse momento parabenizar os nossos pares aí pelas indicações, parabenizar também o doutor Hércules pelos projetos apresentados e agradecer a todos por haverem aprovado à unanimidade as 335 indicações da Comissão de Proteção à Criança e Combate ao Tráfico de Entorpecentes. Eu quero aqui nesse momento agradecer ao meu vice-presidente, capitão Assunção, deputado Carlos Von, membro efetivo, deputado Torino Marques, membro efetivo, e deputado Luciano Machado. Nós precisamos, presidente, tratar muito bem desse assunto para que as nossas crianças tenham dias melhores no estado do Espírito Santo. Somente nos 2 últimos anos foram registrados na DPCA de Vitória mais de 3.500 ocorrências de violência contra criança e adolescente. Então essa comissão está trabalhando intensamente para que essas crianças tenham um futuro melhor no estado do Espírito Santo. Muito obrigado, presidente. Presidente, pela ordem. Deputado, vice-líder do governo nessa Casa de Leis, Marco Garcia. Senhor presidente, também quero agradecer aqui os nobres deputados e deputadas aí que aprovaram aqui a nossa solicitação aqui, a nossa indicação da aplicação do Revisol no trecho que liga a rodovia S244 no Centro de Formação Camponês, com o calçamento rural em torno dessa comunidade aqui de Araras. Isso aqui fica no município de São Gabriel da Palha. Então eu agradeço aqui aos nobres deputados por terem acatado a minha indicação. Muito obrigado a todos. A palavra ao deputado Torino Marques. Senhoras e senhores, uma excelente tarde de terça-feira. Quero parabenizar os deputados pelas aprovações das proposições. Parabenizar o deputado Danilo Baense, um querido amigo, deputado Capitão Assunção, deputada Janete de Sá, Raquel Lessa, deputado Dari Pagung, hoje em sua mesa ali, de volta. Não vai em cima, não? Vai, né? Deputado Marcelo Santos, presidindo a sessão, Adilson Espíndola, Marco Garcia, todos os funcionários da casa e ao público que nos assiste. Parabéns pelas aprovações. Com a palavra, deputado Adilson Espíndola. Cumprimento o deputado Marcelo Santos, que preside a sessão neste momento, os demais colegas aí, deputados, deputado Marco Garcia, que se encontra aqui na mesa, deputado doutor Hércules, que hoje foi o campeão das indicações que foram aprovado aqui hoje no plenário pelos colegas deputados. Parabenizar o deputado doutor Hércules. Eu, inclusive, também tinha já interesse de fazer esses projetos de lei, principalmente em relação aos municípios da região serrana do estado do Espírito Santo. Mas como que o senhor chegou primeiro, eu te parabenizo por todos esses projetos apresentados aí, destacando a todos os municípios do estado do Espírito Santo, e gostaria também de ouvir Vossa Excelência nesse momento. Senhor presidente, pela ordem. Quem está presidindo agora é Vandinho Leite. Pela ordem, só para fazer mais uma continuidade na minha justificativa de voto aqui. Cedo a palavra, Vossa Excelência. Ok. Projeto de lei número 465, de 2021, de minha autoria, que obriga as concessionárias dos serviços de telefonia fixa, celular, TV a cabo e internet a cancelarem a multa contratual de fidelidade quando o usuário comprovar a perda do vínculo empregatício, ou seja, após a adesão desse contrato. Então, senhor presidente, gostaria de fazer aqui essa justificativa. Projeto de lei 465, que entrou no expediente de hoje, foi o primeiro no expediente de hoje, de minha autoria, nada mais é do que uma justa adequação dos contratos de consumo às novidades que foram introduzidas no Código de Defesa do Consumidor. Ele estabelece que as concessionárias dos serviços de telefonia fixa, celular, TV a cabo e internet cancelarem a multa contratual de fidelidade quando o usuário comprovar, claro, que durante a pandemia, que pegou
todos de surpresa no mundo inteiro, não é, deputada Raquel Lessa, o vínculo empregatício após a adesão desse contrato. Com a mini-reforma do CDC, ele passou a proteger expressamente o superendividamento do consumidor. O que antes era preciso a intervenção do judiciário, agora ele prevê claramente que devemos sim instituir meios de proteger os consumidores. Repito, devemos instituir esses meios, função nossa como parlamentar e representante da população. O artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor é claro sim ao afirmar em seus incisos que devemos sempre atender às necessidades dos consumidores, reconhecendo sua vulnerabilidade, o equilíbrio nas relações de consumo e a prevenção de superendividamento. Tem gente que às vezes vem dizer que medidas como esta podem interferir na livre iniciativa, que eu digo que não acontece. Porém, não há como promover leis nas políticas de relação de consumo sem que se atinja um pouco mais a livre iniciativa. Tratei também de deixar claro que o consumidor deve sim comprovar aos fornecedores a perda do emprego para que a multa, senhor Vandinho Leite, presidente da sessão, de rescisão antecipada seja retirada. Ou seja, não é de qualquer maneira, olha só, tem que haver essa comprovação, não é o cara chegar lá e falar perdi emprego, tem que ter uma prova. Qualquer um de nós aqui sabe o que é o desespero de um trabalhador que perde o seu emprego, principalmente agora. Aquela angústia de não saber de onde tirar o dinheiro para pagar as contas. Manter a multa de fidelidade na rescisão desses serviços para pessoas que perderam seus empregos não é justo e muito menos moral. Contei aqui e agradeço muito a aprovação dos nobres deputados desta ilustríssima Casa de Leis. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero justificar voto também, após o doutor Hércules, que eu acho que vai justificar, né? Doutor Hércules, com a palavra. Obrigado. Eu quero, primeiro, presidente, eu quero dizer que quando eu crescer, eu quero ser igual o Torino Marques. Senhor presidente, com relação à justificativa de voto, e também não foi na sessão de justificativa, mas o meu querido amigo Adilson Espino fez um comentário interessante sobre as leis, projeto de lei que eu apresentei, oficializando aquilo que já é festivo, as datas dos municípios, fundações dos municípios. Então, na verdade, isso eu também queria falar com o deputado Marcelo, que fez um comentário sobre o deputado Danilo, nosso querido Danilo Baez, que foi o primeiro que chegou hoje. Parabenizar o Danilo, pelo menos a primeira vez um deputado chegou primeiro do que eu. Obrigado, presidente. Deputado Luciano Machado. Senhor presidente, Vandinho Leite, que ora está à frente nessa sessão presidindo essa casa, deputados e deputadas, a todos os que nos assistem, aos nossos servidores da Assembleia Legislativa, dizer que, primeiro, justificar os votos, parabenizar aos deputados que apresentaram as proposições, especialmente o deputado Marco Garcia, que falou de atendimento a uma comunidade com o Revisol, e Revisol é um grande negócio que o governo do Estado, o governador Casagrande, o secretário de Estado da Agricultura Foleto, com a equipe do governo, trata junto com a ArcelorMittal para atender o Espírito Santo. Hoje é um instrumento muito importante para a trafegabilidade. Revisol realmente é uma coisa simples, lógico que não é de graça, mas os municípios, as prefeituras têm o produto gratuitamente, claro que tendo o custo de ir buscar. Então isso vai melhorar muito a vida dos municípios. Eu que fui prefeito por 2 mandatos, me lembro bem, nos períodos de chuva principalmente, deputado Marco Mansur, o sofrimento, a dificuldade para conseguir dar trafegabilidade. Então, com esse produto e essa indicação, ela é muito pertinente. E parabenizar o deputado Danilo Baiense, que está à frente da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente e Políticas sobre Drogas. São muitas indicações, mas todas com viés de proteção realmente às crianças, cuidando da vida das nossas famílias. Então, eu tenho muita honra de fazer parte dessa comissão, junto com Vossa Excelência, deputado Danilo, porque o seu trabalho realmente é muito importante, muito a favor das pessoas que mais precisam de proteção nesse Estado. Quero também parabenizar o deputado Bruno Lamas pelo projeto que foi aprovado ontem nessa casa,
é o projeto de número 283, que institui a instalação nas vias urbanas e rodovias estaduais do Espírito Santo de instrumentos eletrônicos luminosos. Realmente é uma covardia com os motoristas, alguns radares que existem, tanto nas rodovias estaduais quanto nas federais. Eu mesmo, que sou um grande motorista, fui vítima no último mês de uma multa na BR-101, um radar que foi colocado ali de uma noite para outra, e eu passei numa velocidade razoável, dentro do que era permitido até na véspera, mas passei na mesma velocidade e fui multado. E isso acontece comigo, acontece com milhares de condutores. Um radar sem sinalização eletrônica, sem o luminoso, sem a dignidade que tem que ser dada da visibilidade, o deputado Marco Garcia. Realmente é um assalto à mão desarmada. Vocês sabem muito bem que o próprio governo federal, na sua campanha, trabalhou muito sob essa visão de tirar radares, que eu sou totalmente contrário. Eu acho que é uma arma também que mata você deixar de exigir limite de velocidade, principalmente em alguns pontos. Mas também você colocar radar sem uma sinalização digna, aí passa a ser um crime em duplicidade. Então, nós aqui no Espírito Santo, aprovando esse projeto, nós fizemos a nossa parte. Pode ser que o governo tenha alguma visão de fazer alguma modificação no veto, mas que é importante o radar ser eletrônico, é digno, é uma condição para que as pessoas... Eu quero só pedir mais um minuto, meu querido presidente, porque é um tema aí que eu gostaria de falar mais sobre ele, até me preparar mais, mas os radares nas vias estaduais, a partir de aí é preciso, realmente vai ter um investimento maior, mas vai ter também um respeito maior à cidadania, as pessoas terem a condição de cumprir a lei, mas também de não ser pego de surpresa de forma até covarde, mesmo que seja inconsciente, mas acaba sendo de forma covarde, como está acontecendo na 101. Eu acredito até que seria importante a Assembleia Legislativa do Espírito Santo fazer uma manifestação à Câmara Federal, à nossa bancada federal, para que discuta isso no cenário nacional, no Congresso, porque na BR-101 também nós estamos tendo aberrações, fábrica de multa, e isso realmente não pode acontecer. Eu quero deixar aqui o meu abraço, obrigado pela tolerância, e vamos em frente, e viva o Espírito Santo, meu querido deputado Adilson Espíndola. Um abraço a todos. Obrigado, deputado Luciano Machado. Passar a presidência aqui para o nosso querido deputado e presidente Eric Musso, para que a gente possa começar a fase da ordem do dia. Boa tarde a todos e todas. Projeto de Lei 113/2021. Deputado Marcelo Santos, com a palavra. Senhor presidente, Eric Musso, obrigado. Na verdade, o deputado Fabrício Gandini assume, né? E como eu estou no prazo, ele me passa... Deputado Gandini, para passar... É porque aqui já estava direto no relator, passei direto ao relator, peço desculpas ao deputado Gandini. Não estando presente, está aqui o nosso vice-presidente. Deputado Vandinho Leite. Assumindo a Comissão de Justiça nesse momento, como vice-presidente, presidente no momento, concedo a palavra ao deputado Marcelo Santos para relatar a matéria. Obrigado, deputado Vandinho. Nesse momento eu passo a relatar o projeto de lei 113/2021, de autoria do Egrégio Tribunal de Justiça, que altera a lei 3.526, de dezembro de 82. Trata-se, nesse meu relatório, senhor presidente, o projeto, conforme eu havia dito, de autoria do Tribunal de Justiça, que, em síntese, o projeto de lei aprovado pelo Egrégio Tribunal, submetido à deliberação da Assembleia, tem como objetivo reestruturar os serviços serventis extrajudiciais do Estado do Espírito Santo em cumprimento à meta 111 e à orientação 72 do CNJ, que nesse exato momento está no Espírito Santo,
e a Resolução 803, de 9/9, também do CNJ. Como tal considerato, o aludido projeto de lei, protocolado no dia 31/3 desse ano e lido no expediente do dia 3/5, a diretoria de redação ofereceu estudo de técnica legislativa dia 4/5/21. A seguir, durante a tramitação da matéria, foram apresentadas diversas emendas parlamentares, que, conjuntamente com a proposição original, foram submetidas à Comissão de Constituição e Justiça. Ocorre que, concomitantemente ao parecer das folhas 85/97, foi apresentado proposta de emenda oral coletiva, razão pela qual a matéria retornou à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, para a apreciação da emenda oral, naquilo que compete a esta comissão temática, que faz controle de constitucionalidade. Nesse sentido, mantém-se acolhido, naquele período, o parecer recebido pela Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, folhas 85/97, com a adoção das seguintes emendas por seus próprios fundamentos. Emenda 01, de autoria deste deputado que relata, que altera o artigo 7º, emenda aditiva 03, proposta pelo deputado Bruno Lamas, que acrescenta parágrafo 2º, emenda modificativa 12, proposta pelo deputado Marcos Garcia, que altera o inciso 1, 2, parágrafo 12º do artigo 4º, emenda número 15, proposta também pelo deputado Marcos Garcia, que acrescenta parágrafo 15, artigo 4º e altera a redação do artigo 8º. Emenda substitutiva 03, proposta pelo deputado Hércules, que altera o parágrafo 9º, 11º do artigo 5º, emenda substitutiva 6, proposta pelo deputado Hudson Leal, que acrescenta parágrafo 19 ao artigo 5º. Ainda quadra registrar que a matéria a ser apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça é a emenda oral transcrita em folhas 99/103, tendo em vista a proposição principal às demais emendas que já foram objeto de apreciação. Logo, mantém-se a conclusão da Comissão de Cidadania, de folhas 85/97, passando-se a análise da emenda oral transcrita também nas folhas 99/103, na forma do artigo 41 da Resolução 2700. É o relatório. Parecer do relator. Cumpre ressaltar o exame a ser realizado por esta comissão no presente processo limita-se aos aspectos estritamente jurídicos, especialmente com suporte nas matrizes constitucionais e legais que norteiam o processo legislativo, abordando tanto o aspecto constitucional, formal e material, quanto a análise dos aspectos jurídicos, legal e técnica legislativa da proposição. A necessidade de reestruturação das serventias extrajudiciais se faz presente periódica e permanentemente em razão da evolução demográfica, do crescimento da renda per capita, do aumento da redução do volume de receita arrecadada, do aumento ou redução do volume dos atos praticados e do perfil socioeconômico das localidades às quais se destinam a serventia, nos termos do artigo 38 da Lei Federal 8.935/94. Vejamos. Artigo 38. O juízo competente zelará pelos serviços notoriais de registros que sejam prestados com rapidez, etc. Nesse sentido, desde logo, insta a assinalar que a proposta de emenda oral coletiva transcrita nas folhas 99/103 procede de vício de inconstitucionalidade, uma vez que impõe providências relativas à questão cuja competência é exclusiva do Tribunal de Justiça. Vejamos. Artigo 96. Compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observando o disposto no artigo 169, a alteração da organização e da divisão judiciárias. Artigo 25. Os Estados organizarão sua justiça observando os princípios estabelecidos na Constituição. Por simetria, assim dispõe a Constituição do Estado do Espírito Santo. Artigo 108. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça propor ao Poder Legislativo observado o disposto no artigo 154 dessa Constituição, a alteração da organização e da divisão judiciária. Como se vê, a organização e a
estruturação dos serviços notoriais e de registro são de competência privativa do Tribunal de Justiça por expressa determinação da Carta Magna, ou seja, da Constituição Federal. Indubitamente, a proposta de emenda oral coletiva transcrita nas folhas 99/103 configura ingresso do Parlamento em matérias reservadas à iniciativa legislativa privativa do Poder Judiciário. Logo, a proposição contida na emenda em análise padece de vício de iniciativa, pois caberia privativamente ao Poder Judiciário o juízo de valor sobre como e quando promover a reestruturação das serventias. E esse respeito ao Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sufragando o entendimento que proposição de tal natureza reserva iniciativa privativa do Poder Judiciário, medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, resolução 299/2010 do Tribunal de Justiça. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.140, em 29 de 6 de 2011, o STF também firmou entendimento no sentido da necessidade da lei formal de iniciativa privativa do Tribunal de Justiça. Nesse caso, a ministra foi a Ellen Grace. Portanto, a emenda em questão dispõe sobre matéria reservada à edição da lei formal de iniciativa exclusiva do Poder Judiciário, situação que evidencia inconstitucionalidade formal. Portanto, por outro lado, vê-se também inconstitucionalidade na emenda ao propor à instituição um valor de teto arrecadatório como critério para a reestruturação das serventias. A nova disciplina constitucional dos serviços notoriais e de registro representou profunda mudança no ordenamento jurídico brasileiro ao determinar expressamente que os serviços notoriais e de registro são exercidos em caráter privativo por delegação do poder público, artigo 236 da Constituição Federal. Apesar dos serviços prestados pelos cartórios serem públicos, o exercício da função é privativo e delegado ao particular. Dessa forma, a delegação do serviço notorial e de registro está inserida no contexto da livre iniciativa privada, que figura na Constituição Federal como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, artigo 1º da Ordem Econômica, artigo 170, não sendo possível reestruturar serviços extrajudiciais com a finalidade de limitar sua renda ou remuneração delegatória. Nesse particular, a emenda vai de encontro ao estabelecido no 236 da Constituição Federal, que causa sua inconstitucionalidade material, bem como na Lei Federal 8.935/94. Esta regulamenta o artigo 236, disposto sobre serviços notoriais e de registro, lei dos cartórios. A lei federal estabelece critérios para a reestruturação, tais como estudo técnico prévio, amplo, profundo e detalhado sobre a realidade populacional e socioeconômica dos eventuais municípios afetados, assim como da viabilidade econômica e financeira dos respectivos serviços. A não observância de tais exigências configura, portanto, vício de ilegalidade, de tal sorte tem-se que o teor da proposta da emenda oral coletiva, transcrita nas folhas 99/103, sugerida para incorporação ao texto final aprovado, configura insanável vício de inconstitucionalidade formal e material, bem como padece de ilegalidade. Ato contínuo, ainda no exercício das atribuições dessa comissão, Constituição e Justiça, dessa Comissão de Constituição e Justiça, é necessário pontuar pela necessidade de ajuste de redação, mais precisamente na emenda aditiva número 15, proposta pelo deputado Marco Garcia, com a finalidade de adequação dos seus termos e justificativa apresentada, sugerindo-se acatada a seguinte alteração meramente redacional. Artigo 1º. O artigo 4 da lei do projeto de lei 113 de 2021 fica acrescido do parágrafo 14, cuja redação será a seguinte. Parágrafo 14º. Permanecem divididas as atribuições dos anexos do Serviço de Registro Geral de Imóveis da primeira e segunda zona de Cariacica, cuja instalação ocorrerá após a vacância dos atuais titulares. Artigo 2º. O artigo 8º do projeto de lei 113/2021 passa a ter a seguinte redação. Artigo 8º. Fica revogada a linha C do inciso 8º do
artigo 10º do artigo 105 da Lei 3.526, de 82. Artigo 3º. O projeto de lei 113 de 2021 fica acrescido do artigo 9º, cuja redação passa a ser o seguinte: artigo 9º da linha B do inciso do parágrafo 10º, artigo 105 da Lei 3.526 de 1982 passa a ter a seguinte redação: artigo 105, parágrafo 10, B, segundo tabelionato de protege de títulos. Artigo 4º. O projeto de lei 113/2021 fica acrescido do artigo 10, cuja redação será a seguinte: artigo 10. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Dessa forma, propõe-se aos nobres pares dessa douta comissão a adoção do seguinte: parecer. A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação é pela inconstitucionalidade formal e material da proposta de emenda oral coletiva transcrita nas folhas 99/103, pela manutenção e acolhimento do parecer técnico concebido pela Comissão de Cidadania e dos Direitos Humanos e pelo ajuste redacional da emenda aditiva número 15, de autoria do deputado Marco Garcia. É assim que relato a referida matéria. Senhor presidente. Obrigado, deputado Marcelo Santos, pela relatoria desta matéria. E, nesse momento, o deputado Marcelo Santos, o seu relatório foi pela inconstitucionalidade da emenda oral, pelo acolhimento do relatório da Comissão de Cidadania e com uma alteração redacional da emenda do deputado Marcos Garcia. Está em discussão o relatório. Alterou o entendimento do Marcos Garcia? Não, alterou a redação somente. Inclusive, o próprio... Concedo a palavra à deputada Janete para discutir a matéria. O meu interesse em discutir a matéria é porque eu entendo, não concordo com o que o deputado Marcelo falou, de que é inconstitucional, de que nós não podemos estabelecer que parâmetros, porque podemos sim. Isso não tira este poder desta casa, tanto que outras coisas que vieram para cá fizemos. Mas acontece que o deputado, ele, numa emenda que foi apresentada, oral, com várias assinaturas, o deputado, ele desvirtuou completamente a emenda. E aí sim, ao desvirtuar a emenda, ele criou superpoderes e supercartórios, o que não era o nosso interesse. Então, em decorrência disso, nós achamos conveniente retirar a emenda, não precisava nem ele ter recusado, porque nós íamos retirar a emenda, existia essa ideia de retirar a emenda, e deixar que o próprio tribunal faça isso, porque observando que essa discrepância, ela possa se acentuar, o próprio tribunal faz a devida correção. Porque da maneira que o deputado havia relatado na reunião passada, realmente criou um constrangimento muito grande nessa casa e acabou trazendo um problema. Nesse sentido, eu me sinto contemplada com a ideia do deputado Bruno, que foi trabalhada aqui dentre nós, de que a emenda ela podia ser pior do que o soneto, porque ela podia dar a impressão de que, ao se criar esse limitador, que já era um limitador, de certa forma, extraordinário, ele fazia com que o tribunal não pudesse tomar alguma medida no caso de querer fazer alterações em algo que fosse inferior àquele patamar que por nós havia sido aventado, havia sido apresentado na emenda. E por isso nós construímos essa discussão no sentido, com quem a gente pôde falar, no sentido de retirar, entendendo que o tribunal terá bom senso para esses casos. Claro que o relatório já é pela inconstitucionalidade. A deputada Janete, ela fala sobre retirada coletiva. Eu acho que depende também dos demais parlamentares. Eu só gostaria de fazer uma defesa aqui do deputado Marcelo Santos. A emenda que eu li do deputado Marcelo Santos foi o seguinte: falava-se de um percentual de valor e a emenda dele nada mais dizia de tentar não romper contratos de quem já tinha feito concursos públicos. Eu entendi isso.
Então, para ser é justamente isso, eu acho. Então, para ser justo aqui nessa questão. Mas continua em discussão o relatório pela inconstitucionalidade formal das emendas orais com aquisição, no caso da emenda de cidadania, a acolhida e também a mudança de redação da emenda do deputado Marcos Garcia. Ainda em discussão. Quer discutir? Presidente, vote. Deputado Irine com a palavra. Olha, eu ouvi atentamente aqui o voto do deputado Marcelo. Eu acompanhei todo esse debate de 2010 na Câmara Federal. Foi um momento assim de muitas dúvidas, muito estudo, muito debate, quando fizemos alterações na lei que até então regia os cartórios brasileiros, e também, obviamente, acompanhamos atentamente a questão da ADIM que foi apresentada à época. Assim, eu tenho, obviamente, toda a vênia, todo o respeito a uma mulher da envergadura da primeira presidenta do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, a ministra Grace Kelly. Porém, não vejo no seu voto um impedimento intransponível e de exclusividade total do tribunal que pudesse inviabilizar. Posso até vir como assinante aí da emenda oral apresentada, posso até acompanhar os meus colegas, se a maioria dos mesmos assim entenderem, mas eu continuo convencida de que a questão do teto apresentado ali naquela emenda, ele tem sim base constitucional, embora qualquer questão de constitucionalidade ou não seja muito discutível, não é só neste caso. Eu gostaria de manter a emenda como uma das proponentes, mas acompanharei o que a maioria dos colegas dos 14 deputados que assinaram tomarem a decisão. Não estou no plenário, mas acompanharei, porque acompanhei de perto o belíssimo trabalho que foi feito, ouvindo todos os parlamentares da Casa, desenvolvido pelo então relator Bruno Lamas. Deputado. Então, assim, a minha compreensão é pelo voto que foi proferido e votado e aprovado, apresentado pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Então, mas terei solidariedade com os demais colegas na questão do documento que assinamos em conjunto. E também essa minha divergência é uma divergência parlamentar, que é normal, ela é acompanhada, obviamente, de muito respeito ao deputado Marcelo Santos. Mas ainda fico com o voto aprovado pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Muito obrigado. Senhor presidente, queria ouvir Vossa Excelência, mas no meu entender a emenda foi retirada, então... até porque, assim, vamos olhar... Oi? Gostaria de discutir, deputado Gandini. Deputado Eric. Assim, é isso que eu estou querendo entender. É porque a emenda ela é coletiva, né? A deputada Janete fez uma fala, a deputada Derino fez outra, assim. Nós tivemos aqui a aquiescência da emenda de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 deputados.
Se ficar nesse imbróglio aí, eu vou fazer uma sugestão, mas está na Comissão de Justiça, submeter ao plenário. Submete ao plenário a retirada ou não da emenda, a gente liquida isso, passa a matéria adiante com o relatório, com a emenda ou sem emenda. Deputado Eric, eu peguei esse processo do início ao fim, item a item, exatamente por causa do debate que gerou na semana passada. Essa emenda, ela já teve um erro, porque ela não foi protocolada com a assinatura dos deputados. Então, o que na verdade foi feito aqui foi um parlamentar que fez a emenda oral. Sim, tem uma emenda oral. Então, não tem nenhum processo legislativo de 15 parlamentares assinando essa emenda. Podem ter assinado informalmente aqui, mas não foi protocolado, ou seja, não existe essa emenda no trâmite da casa. Eu olhei o processo como um todo, a Secretaria-Geral da Mesa deve ter acompanhado. Se tem uma matéria que eu estudei, foi essa nos últimos dias, tá certo? Então, na Comissão de Justiça, nesse momento, nós estamos avaliando o relatório do deputado Marcelo Santos. Essa é a ideia. O relatório foi pela rejeição ou inconstitucionalidade da emenda oral, porque foi oral, não tinha nenhum processo. Os procuradores estão aí foi o que eu vi. É isso mesmo? Porque, então, foi pela inconstitucionalidade da emenda oral. Não entrou porque eu tenho dúvidas ainda se ela foi falada oralmente na última, tem que olhar a ata taquigráfica, mas assim, a inconstitucionalidade da emenda oral, o relatório do deputado Marcelo Santos, inconstitucionalidade da emenda oral, ok? Até porque, como ela não foi protocolada, acabou saindo como emenda oral, por mais que informalmente ou sem ser protocolado, 15 deputados assinaram, ela foi admitida no plenário. Concordo, sem problema algum. Agora, deputado Eric Musso, nós estamos num relatório sendo discutido na Comissão de Justiça, em que o relator já relatou, e nós estamos aqui dentro da Comissão de Justiça, fazendo análise dessa matéria. Então, quando terminar, vai para o plenário. Eu não estou conseguindo compreender essa mudança de rito. Porque eu queria discutir a matéria. Conceda a palavra ao deputado Gandini para discutir a matéria. Para discutir também. Deputado Eric Musso. O rito na Comissão de Justiça, depois que debater aqui, volta para a mesa. Não é assim o rito? Conceda a palavra ao deputado Gandini. Me escrever, deputado Vandim, por favor. Logo após, eu não tinha visto o deputado Bruno Lamas. Deputado Vandinho, só para corroborar aí com o seu entendimento, a gente vai fazer a votação na Comissão de Justiça e vai poder votar pela Comissão de Justiça ou pela de Cidadania depois, né? Então, falta a gente finalizar a votação aqui. Mas queria defender aí o relatório do deputado Marcelo, por quê? Ao analisar, quando foi criada a emenda de 4,5 milhões, a intenção do legislador, né, dos 15 que assinaram, era limitar os grandes cartórios. No entanto, existe um efeito colateral nisso, que é o quê? Da gente não permitir mais que os cartórios de menor porte de 4,5 milhões sejam divididos, como está sendo feito agora pelo tribunal. Então, tem cartórios agora que tem de 2 milhões, que estão sendo divididos para dar viabilidade financeira a outros cartórios. Tem cartórios de 2 milhões, até menores, que estão sendo divididos, né, ou anexados, e não tem esse valor fixado. Então, o que ocorreria caso a gente fixe esses 4,5 milhões? A gente dificilmente conseguiria fazer essas modificações posteriores de cartórios menores de 4,5 milhões, porque, pela lei, ele precisa ter 4,5 milhões para começar a discussão de dividir. Então, o tribunal estaria vinculado a uma legislação estadual. Então, assim, eu entendi a ideia, que era dividir os grandes cartórios, mas ela vai ter um efeito contrário, que é o quê? Dos cartórios que estão chegando próximo desse valor ou que não chegaram a esse valor, nunca mais poderiam ser divididos, mesmo cartórios vagos. Então, assim, eu queria parabenizar o deputado Marcelo, porque eu creio que isso é uma atribuição do tribunal. O que a gente pode fazer é cobrar o tribunal a cumprir, né, sempre que for necessário, a legislação, como o CNJ tem feito, fazer as recomendações, enfim. Eu acredito que o melhor relatório é esse, que essa emenda não faz parte. Por quê? Porque isso vai, de fato, nos favorecer a deixar para o tribunal fazer essas divisões
que é a atribuição deles. Marcelo citou aí o deputado Marcelo citou uma série de normativas, né, federais, mas, para além disso, eu acredito que se a gente fixar esse valor, a gente não vai conseguir mais ter o efeito que a gente gostaria, que é de cartórios serem divididos em bem menos de 4,5 milhões, né? E é o que está sendo feito agora pelo tribunal. Então, eu agradecer aí o deputado Vandim. Eu tive problema de conexão, não consegui entrar no início, mas estou muito bem representado aí pela presidência do deputado Vandim, gostaria que continuasse. Deputado Bruno Lamas, o deputado Marcelo Santos pediu para, se possível, falar uma questão antes de Vossa Excelência. Eu propor ao deputado Bruno Lamas, que encabeçou a emenda oral, acompanhada por diversos deputados, e quando o deputado Vandinho citou que não havia um protocolo, efetivamente, no curso do tramitar havia uma emenda oral. Não, aí ela foi admitida pela mesa, é isso que ele quer dizer. Admitida pela mesa, o que eu quero sugerir? Como eu estava para ler aqui a proposta de Vossa Excelência, que foi me retirada, eu tive que ler o meu parecer. Eu poderia incluir a retirada e acabar com essa parte da inconstitucionalidade e nós seguimos o curso natural na CCJ. Era esse o pedido que eu queria fazer a Vossa Excelência, acolhendo aqui a sugestão. Só quero compreender, Marcelo. Então, tira a inconstitucionalidade em decorrência... Da retirada da emenda. Retirou a inconstitucionalidade em decorrência da retirada da emenda. Ok. Deputado Bruno... Então, não é inconstitucional. Beleza, Bruno. Deputado Bruno Lamas, então, declina. Então, eu gostaria que o deputado Marcelo Santos deixasse mais claro, então. Como a emenda foi retirada, não precisa nem avaliar a emenda oral, ok? Isso. Então, na verdade, o que eu estou recebendo aqui, os parlamentares que assinaram foram os deputados Luciano Machado. Bom, os parlamentares que assinaram aqui a emenda em plenário. Então, todos que estiveram aqui, está contido aqui no documento comigo. Então, nesse momento, o meu relatório final é... Pela constitucionalidade. Pela manutenção e acolhimento do parecer técnico recebido pela Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos e pelo ajuste redacional da emenda aditiva número 15, de autoria do deputado Marco Garcia, suprimindo, assim, da tramitação a emenda oral proposta por diversos deputados, que recebo aqui agora e retiro da tramitação. Em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Como voto, o deputado Marcos Garcia. Eu acompanho o parecer do relator. Como voto, o deputado doutor Emílio Mameri. Voto com o relator. Como vota o deputado Marcelo Santos, é o relator. Como vota o deputado Gandini, que é o nosso presidente. Com o relator. Como vota a deputada Janete de Sá? Com o relator. Com o relator. Como vota o deputado doutor Rafael Favato? Vota com o seu presidente. Vota com o relator. Senhor presidente, aprovado o relatório apresentado pelo deputado Marcelo Santos. E devolvo a palavra a Vossa Excelência. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 113/2021, na forma do parecer... esclarecimento, justificar com esclarecimento. Da Comissão de Justiça. Isso. Só um esclarecimento, deixando claro que a matéria é constitucional. Não é isso, deputado Marcelo Santos? Então tá certo, está contemplado. A Secretaria para extração dos autógrafos. Não, tendo emenda, a Comissão de Justiça para redação final. Deputado Vandinho Leite. Desculpa, deputado Gandini, que está presente. Desculpa. Vou pedir o deputado Vandinho para proceder. Ok. Deputado Vandinho Leite, então, para a redação final. Senhor presidente, redação final do projeto de lei 113 de 2021, que tem como autor o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que altera a redação da lei 3.526, de 29 de dezembro de 1982, para promover a reestruturação das serventias extrajudiciais no Estado do Espírito Santo e da outras providências. A matéria acaba de ser aprovada. Dentro da sua redação final não vejo nenhum óbice e coloco, então, pela aprovação
da redação, avoco e relato pela aprovação da redação final e coloco em discussão. Não havendo o que discutir em votação. Como vota o deputado Marcos Garcia? Acompanho o relator. Como vota o deputado Dr. Emílio Mameri? Eu voto com o relator. Como vota a deputada Janete de Sá? Com o relator, deputado Marcelo Santos. Com o relator, deputado Gandini. Como vota o deputado Dr. Rafael Favato. Com o relator, senhor presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência, aprovada a redação final na Comissão de Justiça. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. A Secretaria para extração dos autógrafos, então. Votado o projeto de lei 113/2021 do Tribunal de Justiça, com as devidas emendas, pelo parecer da Comissão de Justiça, com redação final. Barba, cabelo e bigode. Com a palavra para justificar voto, deputada Janete de Sá. Então, deputado Bruno Lamas, para justificar. Senhor presidente, quero primeiramente, como foi ontem aqui, também registrar a maturidade do plenário e aí a importância de deputados e deputadas experientes, que conhecem do regimento, conhecem do funcionamento da casa. Eu quero, na sua pessoa, deputado Eric, eu quero parabenizar pela condução, pela maturidade, pelo equilíbrio. Quero também registrar a resiliência da deputada Janete. E quero agradecer muito aos membros da Comissão de Cidadania, deputado Chambinho, deputada Janete, deputada Irine Lopes, deputado Luciano Machado, que é presidente, enfim, quase correu o risco aqui, que foi o relatório que embasou a votação dessa matéria, uma matéria tão importante, que é de responsabilidade do Tribunal de Justiça. Registrar aqui a forma reta, a forma decente, como o capixaba merece que essa matéria foi tratada aqui na Assembleia Legislativa. E ao votar a matéria, o TJ fica então com o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo fica com a responsabilidade de promover a reestruturação. E aí, na minha justificativa, uma fala para quem é detentor do direito de serventias, de cartórios aqui no Estado. Mais respeito com as pessoas, mais respeito com o cidadão que vai lá pagar um título, vai lá registrar um imóvel. A vida é difícil, o recurso é suado, está faltando dinheiro hoje nesse país para a pessoa comprar o feijão, às vezes o óleo. E essas taxas, elas são impositivas, né? O cidadão não tem como evitar, até porque é um serviço que é prestado. Nós sabemos que esses titulares, eles passaram no concurso público, fizeram prova, fizeram remoções, estão na sua legitimidade. E esse Estado é um Estado que tem, sim, segurança jurídica. Não à toa é um Estado reconhecido nacionalmente como gestão fiscal nota A. É um Estado que tem os seus programas de competitividade, de investimento resguardados por lei. Esse é o Espírito Santo. Mas aqui, como legislador, como parlamentar, eu me sinto no dever de representar a sociedade. Existem cartórios e cartórios. Existem alguns que prestam um péssimo serviço à sociedade. Deixam pessoas do lado de fora da rua, não tratam com educação, com equilíbrio lá dentro, a pessoa que faz o uso, demora a atender. Tanto é que tem uma emenda que foi aprovada aqui, que vai garantir agora ao cidadão, a você, o tempo máximo de espera de 30 minutos para ser atendido. Não a solução, porque a solução às vezes demora dias, um registro, uma escritura, mas o atendimento em até 30 minutos. Então, aqueles que estão fora dessa linha de atendimento humanitário, humanizado, com empatia, que possam se alinhar, porque senão a corregedoria vai fazer com que vocês façam. E essa casa já mostrou que tem legitimidade, sim, para poder legislar, para atuar. Então, ao final das contas, presidente Marcelo, que está aqui em exercício, a Assembleia cumpre a sua responsabilidade. Nós agradecemos mais uma vez a confiança e devolvemos a matéria ao TJ para que ele possa providenciar, então, a reestruturação dessas serventias em solo capixaba. Muito obrigado, tenho dito. Obrigado, deputado Bruno Lamas. Passamos, então, nesse momento, não tendo mais nenhum deputado que queira
Justificação de voto. Item número 2 da pauta. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 455/2021, do deputado Luiz Durão. Na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Vandinho Leite se prevaleceu do prazo, que nesse caso vence apenas no dia 20/9. Mantém o prazo? Deputado Vandinho Leite, mantendo o prazo, passamos ao terceiro item da pauta. Discussão única em regime de urgência. Projeto de lei 236/2021, deputado Luciano Machado. Na Comissão de Justiça, o deputado Gandini se prevaleceu do prazo, que vai até o dia... Está no prazo, até o dia de hoje, ou seja, amanhã, ele entra na pauta. Deputado Gandini, mantém o prazo ou está para relatar? Não se manifestando, mantendo o prazo. Quarto item da pauta, discussão única, regime de urgência, projeto de lei 135, deputada Janete de Sá. Deputado Gandini também se prevaleceu do prazo, que vai até a data de hoje. Amanhã ele entraria na pauta, caso não esteja apto a relatar. Deputado Gandini. Então, próximo item da pauta, discussão única, regime de urgência, para a lei complementar. Mensagem do Governo do Estado, que institui o Programa Estadual Micro e Pequena Empresa. Deputado Luciano Machado se prevaleceu do prazo, que ainda está com o prazo. Deputado Luciano, está para relatar ou mantém o prazo? Não se manifestando, fica mantido o prazo. Não, presidente, mantém o prazo. Mantendo o prazo. Sexto item da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei complementar 2021, também de autoria do Governo do Estado. Nesse caso, o deputado Alexandre Chambinho ofereceu parecer oral à matéria, mas pediu o prazo até o dia de amanhã. Deputado Chambinho prevaleceu do prazo. Dia 15, mantém o prazo, Chambinho? Não estando presente, fica mantido o prazo, que vai até o dia 15. Número 7, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 439, deputado delegado Danilo Baense. Deputado Gandini se prevaleceu do prazo, que vai até o dia 15. Deputado Gandini não se manifestando, fica mantido o prazo. Oitavo item da pauta, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 361 do deputado Emílio Mameri. O deputado Gandini também se prevaleceu do prazo, com vencimento data do dia 15. Fica assim, nesse caso, mantido o prazo. Nesse momento, passamos à fase das comunicações. Com a palavra ele, o deputado Capitão Assunção. Não se manifestando, com a palavra o deputado Carlos Von. Não se manifestando, Alexandre Quintino. Presidente, vou declinar. Declinando, Coronel Quintino, deputado Dari Pagung. Declinando, delegado Danilo Baense. Com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados e deputadas. Boa tarde, telespectadores e os servidores dessa casa. Presidente, hoje foi promulgado o nosso projeto de lei, que tornou-se a Lei 11.399, que cria no âmbito do Estado do Espírito Santo o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanha, nos parques estaduais, nas unidades de conservação e nas trilhas localizadas em áreas públicas e em seu entorno, e dá outras providências. No parágrafo único dessa lei, a regulamentação da prática do ciclismo de montanha, a ampliação do número de visitantes, divulgação das trilhas, dos parques estaduais e das unidades de conservação serão implementadas com observação dos seguintes itens. Primeiro, meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental. Natureza pública da proteção ambiental, prevenção e precaução, ampla participação social, cooperação entre o poder público e a iniciativa privada,
respeito ao meio ambiente, função socioambiental dos parques e prevenção ambiental da fauna, da flora e dos recursos hídricos. São obrigações, presidente e telespectadores, dos participantes do ciclismo de parques nas unidades de conservação estadual, a priorização do uso das trilhas, garantindo a preservação ambiental e a segurança dos participantes. Também a manutenção das características naturais das localidades, a observância e obediência às sinalizações das trilhas autorizadas para a prática do ciclismo nos parques e nas unidades de conservação. Também a utilização consciente dos espaços naturais, a reparação de possíveis danos causados nas estruturas das trilhas utilizadas e a utilização de equipamentos de segurança para a prática de ciclismo. Prática do voluntarismo para a manutenção da integridade e qualidade das trilhas, observadas as disposições previstas em lei. Estamos falando aqui, presidente Janete, da saúde do ser humano. A prática do ciclismo tem ajudado e muito as pessoas, não somente no nosso estado, mas também no nosso país. Eu tenho exemplo aqui, deputada Janete, Vossa Excelência, que é enfermeira, um servidor aqui do nosso gabinete, após haver sido acometido pelo Covid, a pressão arterial foi a 25. E com a prática do ciclismo, a pressão arterial desse servidor voltou ao normal. Então eu agradeço aqui, de antemão, a todos os nossos pares aqui por haverem votado à unanimidade esse projeto de lei que entra em vigor de imediato, cujo projeto foi promulgado nessa data pelo presidente dessa casa, deputado Érico Musso, a quem eu agradeço. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, deputado Danilo Baense. Passo a palavra agora para o deputado doutor Hércules. Senhora presidente, deputada Janete de Sá, meus colegas deputados e deputadas, quero abraçar a Eliana Pulgarelli, que está ali transmitindo a nossa fala, para que o deficiente auditivo possa saber o que nós estamos falando nesse momento. É importante essa conquista de inclusão, que eu agradeço ao presidente Érico Musso por atender esse pedido nosso de muitos anos. Eu quero lembrar que amanhã nós teremos a inauguração desse núcleo. Eu vou mostrar o convite para vocês. Peço a minha querida cinegrafista que dê um take, por gentileza aqui. Beleza. Obrigado. Amanhã às 11 horas estaremos inaugurando o Núcleo Tacílio Cosi de apoio às organizações da sociedade civil. Isso é um núcleo muito importante que o presidente Érico Musso, atendendo o nosso pedido também, está criando aqui na Assembleia para capacitar as entidades sem fins lucrativos, especialmente as associações que não têm capacitação para requerer aquilo que elas têm direito perante o poder público, especialmente o poder público. Casaju é que vai tomar conta desse núcleo, ele junto com a assistente social Miriam e também com a Fernanda
nós estaremos amanhã às 11 horas fazendo a inauguração desse núcleo, que é um projeto de inclusão e de igualdade muito grande que nós estamos trabalhando. Eu quero registrar que hoje na Comissão de Saúde, pela manhã, junto com o deputado Dr. Emílio Mameri, deputado Luciano Machado, nós recebemos uma visita de Maria. A Maria, eu vou falar o primeiro nome dela, que até brinquei com ela. Maria passa na frente. Quem é católico sabe o que eu estou falando. Mas sobre a doação de órgãos. Muito importante, doação de órgãos. E deu um testemunho muito emotivo, muito bom, para mostrar o exemplo da doação de órgãos. O subsecretário Tadeu Marino, que é um transplantado renal, que deu seu testemunho. E ele falou com muita emoção essa importância e que o rim dele tem a idade da criança que nasceu no dia que ele recebeu o rim, que foi doado por uma mãe que morreu na maternidade, que era um dia festivo de nascimento, e nasceu uma criança, mas infelizmente a mãe morreu com eclâmpsia, e ele mostrou a importância da doação de órgãos. É um dos serviços mais sérios que nós temos no mundo, no Brasil, a doação de órgãos. Não tem. Tadeu Marino, ele era secretário de Estado da Saúde e ele aguardou na fila, esperou na fila. Não tem esse negócio de ser rico e que vai passar na frente, que tem mandato, tem influência política, não tem nada disso. Isso é necessidade. Tivemos também a presença do subsecretário Gleikson, mais conhecido por Kim, e também por Alessandra, que é da regulação da Secretaria de Saúde também. Então é importante você conversar em casa com a sua família. E 27 de setembro é o dia do doador de órgãos. Quero aproveitar, dia 21, será celebrada uma missa na Basílica de Santo Antônio, em intenção às pessoas que morreram e que doaram os órgãos para aqueles que continuam vivos com o órgão daquelas pessoas. Então, dia 21, 19 horas, lá em Santo Antônio. Mas é importante a gente sempre falar, você não espera, não tem como alguém imaginar que vai tirar o órgão de uma pessoa que poderá sobreviver. Isso não existe. Tem uma equipe multidisciplinar, tem exames complementares que vão dizer que a pessoa que está com morte cerebral. Morte cerebral é incompatível com a vida. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência. Converse sempre com a sua família, converse em casa. Um acidente pode acontecer, uma morte súbita pode acontecer. E, para encerrar, presidente Janete, eu quero lembrar o seguinte: se você tiver febre alta, fadiga, tosse seca, cansaço, dor de garganta, diarreia, dor de cabeça, perda do paladar ou do gosto, perda do cheiro ou do olfato, dificuldade de respirar ou falta de ar, que é muito parecido. Você corra para a unidade de saúde ou corra para o seu médico, você poderá estar com Covid, e quanto mais cedo você começar a tratar, melhor será a recuperação que você terá. E eu tive Covid em dezembro, corri cedo, eu mesmo fiz diagnóstico e não fiquei com nenhuma sequela. Obrigado, presidente Janete. Nós aqui agradecemos, deputado. Com a palavra, o deputado Emílio Mameri. Não estando presente nesse momento, o deputado Rafael Favato. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, deputado Janete, que está presidindo nesse momento de sessão. Hoje o tema foi a visita que nós fizemos na manhã de hoje, a inauguração da planta de dessalinização na ArcelorMittal Tubarão,
500 mil metros cúbicos por hora de água dessalinizada. Um avanço aqui no estado do Espírito Santo. É a maior planta de dessalinização do país. É a primeira da ArcelorMittal Tubarão. E tem um investimento ainda previsto para triplicar a capacidade de água dessalinizada na planta da ArcelorMittal. Esse é o primeiro passo. Segundo passo que a ArcelorMittal tem dado na recuperação hídrica, né, na realidade, do não uso da água, digamos assim, nobre da Cesan, para deixar a água do Rio Santa Maria para a população capixaba, é a dessalinização da água e usar a água de reuso da ET do aeroporto, que ela vai mudar de local e a água tratada será encaminhada para a planta da ArcelorMittal Tubarão. Diminuindo assim, nesse momento, em 30% a captação da água do Rio Santa Maria e no segundo momento em mais 30% a captação da água do Rio Santa Maria. É um avanço aqui no Estado do Espírito Santo, fruto de muito trabalho, principalmente da CPI que nós fizemos no ano de 2015, onde desde aquela época nós, junto com a nossa equipe aqui da Assembleia, os deputados que participaram daquela comissão, vimos esta necessidade de não usar água. Até porque em 2015, 16, 17, foi a maior seca histórica do Estado do Espírito Santo e do país, digamos assim, onde nós tínhamos níveis de reservatório sendo diagnosticados e mostrados todos os dias na imprensa, onde a população, os moradores, fizeram um esforço sobre-humano até de diminuir o uso da água e o racionamento aqui no estado foi muito intenso, aonde teve desabastecimento até para a produção de alimentos, para os animais. Muito triste aquele momento que nós não queremos vivenciar novamente. Então essas medidas, dentre outras, aí faço aqui o agradecimento ao governo do Estado do Espírito Santo, porque está fazendo aqui no Rio Jucu a maior, digamos assim, o maior reservatório de água para a região da Grande Vitória. Vai reservar ali na subida da ponte de Domingos Martins, depois que você passa entre Viana e Domingos Martins, a 1,5 km dessa ponte, mais ou menos, será feita a represa, e será uma represa que no futuro será responsável por abastecer toda a região metropolitana, quase toda a região metropolitana da Grande Vitória, porque nós já temos a bacia do Rio Santa Maria. Então são investimentos importantes que o governo do estado, aí digamos, o governo passado, esse governo Casagrande, que deu continuidade a essa luta, porque sabe da importância e o avanço que tem em preservar vidas. E levar a água à nossa população é levar vida. Não voltar àquele período de crise lá de 2015 e 2016. E nós precisamos da nossa população. Nós precisamos, sim, de rever os nossos conceitos perante ao uso da água. E aí é um chamamento para todos nós. Preservar vida também você ir lá, não molhar a sua calçada com a água tratada da Cesan, evitar o desperdício, não é, em demasia da nossa água. Isso, e nós estamos vivenciando uma nova crise, a barragem ainda não está pronta. Nós não temos reservatório de água, então nós temos que ficar em alerta e vigilantes, porque a seca está aí e está chegando e o nível de reservatório do Rio Jucu está muito baixo. Então nós temos que ter esse alerta à nossa população. Gostaria também de deixar aqui nesse minuto final o alerta à nossa população. Eu estou no hospital diariamente e estamos com dificuldade novamente em questão dos leitos do Covid. Está aumentando muito. Tem um hospital que está já 70% de ocupação para o Covid-19 neste momento. Então nós temos sim que continuar vigilantes, continuar com o uso da máscara, continuar usando o álcool
para a higienização de nossa mão, não colocar a mão na boca, no nariz, no olho, porque você pode trabalhar normalmente. Você pode seguir o seu trabalho, a sua vida normalmente. O momento da aglomeração é que quando você cumprimenta outra pessoa, quando você cumprimenta o seu amigo, o seu colega de trabalho, você tem que higienizar a sua mão. Porque o vírus ele é transmitido no espirro, então você tem que estar usando a máscara e você tem que higienizar a sua mão para você não correr o risco de ir lá e coçar o olho, colocar a mão na boca, no nariz, e aí você vai estar levando o vírus para dentro de você. Higienizar a sua mão antes de se alimentar. Nós temos que aprender a conviver com esse vírus nesse momento que nós estamos vivenciando da nossa humanidade, não é peculiar do Brasil. Nós estamos vivenciando isso no mundo. Então, o momento, sim, é de vigilância, porque o hospital está subindo novamente a ocupação dos leitos hospitalares. E, para isso, a nossa população tem que se higienizar. Esse é o nosso recado, além do deputado Hércules ter falado aqui do tratamento precoce, que é muito importante. Agora, se você tem uma sintomatologia baixa, é recomendado até que você entre em quarentena imediatamente. E quando em dificuldade respiratória, quando você começar a sentir algum sintoma persistente, você procurar o seu médico imediatamente. Então, essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado José Esmeraldo. Deputado José Esmeraldo. Não se encontrando no momento. Deputado Eric Musso. Deputado, pela ordem. Pois não. Eu gostaria de pedir recomposição de quórum. Sim, deputado, eu vou fazer, porém vou continuar a chamada rapidamente para ver os que estão, para poder fazer a recomposição que Vossa Excelência me pede. Para poder não terminar a reunião sem o compromisso assumido de que todos que estão inscritos têm o direito de falar. Deputado Freitas. É regimental. Eu sei que é regimental, eu vou estar procedendo. Deputado Freitas. Deputado Gandini. Deputado de Soleal. Deputada Irine Lopes. Deputada Janete de Sá, eu vou pedir ao deputado Hércules Silveira que tome assento para que eu possa falar. Deputado, existe um combinado nessa casa de que a gente não suprima a comunicação. Isso é feito no início das nossas reuniões. E aí, na medida em que faz a recomposição de quórum, nós fazemos ela depois de chamada toda a lista das comunicações, porque isso foi um combinado entre os pares desta casa. A menos que o senhor queira mudar o combinado. Deputada, a senhora está na presidência, eu respeito a posição da senhora, né? Mas é o combinado, deputado. Não, o senhor gostaria de não falar no dia de hoje, é isso? Não, eu estou declinando a palavra. Ok. Eu vou fazer uso da mesma. Deputado Hércules, só pode presidir a sessão para que eu possa fazer uso da palavra? Deputada, com todo respeito, Vossa Excelência, se a senhora conceder a fala, você vai ter que abrir a fala para todos.
né? Então a senhora não acatou o pedido, então a senhora não está acatando aqui a questão do regimento interno. A lei, a casa, existe um regimento interno, tem que ser cumprido. Entendeu? Então, assim, se a senhora não acatar, então ela vai abrir a fala para todos. Sim, deputado, foi exatamente isso que eu falei. Existe um combinado nessa casa que a fase das comunicações seria garantida, que os colegas não pediriam questão de ordem para encerrar a fala das comunicações. Isso foi falado no início. Então, deputada, eu estou pedindo a reposição de quórum, não encerrar na sessão, não. Mas eu estou pedindo para fazer a reposição de quórum. A recomposição de quórum, ela é com o objetivo de encerrar a sessão. Não é, a senhora pode fazer, se tiver a maioria no plenário, a gente vai continuar. Tem regimento interno nessa casa. Eu sei disso, mas o que foi combinado é que segue-se a lista e, em seguida, faz a recomposição de quórum. Olha, me desculpa, mas o regimento não é esse. Eu gostaria de saber dos colegas se é esse o entendimento na fase das comunicações, que segue a lista das comunicações, que é uma questão acordada no início das nossas reuniões. Pelo menos, se for diferente, eu vou acatar. Eu vou acatar, deputado. Eu sou pelo regimento, mas eu me lembro perfeitamente que na fase das comunicações nós temos um acordo de permitir que as pessoas que estão na fase das comunicações e que estão elencadas para aquele dia, elas falem. Deputado, por gentileza, eu peço a palavra para levantar uma questão de ordem de acordo com o artigo 140 do regimento interno. A verificação de quórum, aliás, não é a recomposição de quórum, ela pode ser solicitada em qualquer momento. Existe realmente um acordo para que todos os deputados falem, mas o deputado também ele pode pedir a recomposição de quórum. A gente sabe que a recomposição de quórum, nesse momento, é para derrubar a sessão para os deputados não falarem. Alguns deputados não falaram. A gente sabe que é isso, né? Mas, mesmo assim, nós não podemos negar um princípio regimental. Tá bom, deputado. Vamos para evitar problema. Eu só quis manter o combinado. Só um minutinho. Eu só quero pedir, por gentileza, que a deputada Janete fale primeiro e depois que a gente possa fazer a reposição de quórum. Pode ser? Concordam? Ô, deputado Hércules. Então, deputada Janete. Gostaria de falar, deputado Hércules. Bom, sou eu que estou presidindo. Pode falar, deputado Durão. Não. Pode falar, deputado Luiz Durão. Eu gostaria de fazer um pedido ao colega que não peça recomposição, porque existe um acordo e hoje é dia do município de Rio Bananal, aonde eu estou esperando para falar sobre Rio Bananal. Então, eu gostaria que o deputado levasse isso em conta e não pedisse, porque é um acordo firmado com todos os colegas. Olha só, se a pessoa que pediu não se mantém no plenário, não tem por que fazer recomposição de quórum. Segundo, não tem problema, Janete, se houver insistência em fazer, que faça, porque tem mais de 6 deputados e a sessão... Eu só queria manter o acordado, o Sérgio Magés, que eu sabia que tinha número suficiente, mas tinha um acordo. E acordo a gente costuma cumprir. Mas eu gostaria de saber se o deputado Marcos Garcia, se ele mantém... Deputado Marcos Garcia, por gentileza... Se ele mantém, eu vou fazer a recomposição. Ele não está presente. Pela ordem, deputada Janete, presidindo a sessão, presidente. O deputado Marco Garcia, pelo que eu vi, eu acho que ele se retirou. Ele foi embora. Então, pede-se recomposição de quórum e vai embora. É igual pedir um jantar no restaurante e você ir embora. O cara não vai preparar o jantar. Então, tá bom. Então, eu vou passar... Não tem recomposição de quórum, já que o autor do pedido não se encontra presente. A palavra, deputada Janete de Sá. Indefiro o pedido pela ausência do solicitante e passo a presidência para o deputado Hércules. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas presentes nesta sessão, público que nos assiste, servidores dessa casa.
Faço uso da palavra para tratar de um problema grave que permanece acontecendo no Estado do Espírito Santo e que gera insegurança para a população, além de ser uma violência para com os animais. Ontem nós tivemos um caso, um episódio no município da Serra, salvo me engano, em Barcelona, na rua Curumixaba, numa das ruas de Barcelona, e um animal, eu não lembro direito o nome da rua, por isso peço a taquigrafia que não registre, mas peço até a minha equipe que veja direitinho o nome da rua, parece que é Curumixaba. Um cavalo, depois de agonizar pelas ruas do bairro, ele acabou não aguentando e morrendo na via. Um cavalo altamente explorado pelo seu tutor, que fazia tração animal, carregando entulho, carregando terra, areia, cimento, uma série de coisas naqueles bairros do município da Serra, e ele, sem um tratamento adequado, sem uma alimentação adequada, sem vacinação, acabou sucumbindo, morrendo em situação dramática. E quero aqui lamentar, porque este caso na Serra, nós temos alguns protetores dos animais, né? Mas numa hora dessa, pessoas que se utilizam da política do sofrimento do animal não aparecem para dar um socorro a este animal que agonizou até a morte. Só aparece para os jornais, mas na hora de dar socorro, ir lá ver e tentar ter intercedido junto à administração municipal, nada foi feito e o animal acabou morrendo, ficou no chão lá na via. Nós precisamos estar entrando em contato com a prefeitura para recolher o corpo do animal, para evitar que esse animal viesse proliferar doenças à população, tendo em vista que o estado de decomposição se daria mais com rapidez. Uma cena chocante e muito triste de ainda se presenciar em pleno século XXI. Logo mais tarde foi no município de Vila Velha, um cavalo solto correndo desesperado pelas ruas do bairro Bela Vista. A corda que amarrava ele agarrou-se a uma bicicleta e ele saiu correndo ali perto do fórum de Vila Velha, em frente de um órgão municipal, perto do fórum e perto do Ministério Público. Este cavalo saiu correndo com uma bicicleta agarrada na corda e acabou atropelando um motociclista, ou seja, poderia ter levado à morte esse motociclista, um animal que infelizmente foi deixado nas ruas, solto por algum tutor negligente, que infelizmente não deu a atenção devida a esse animal. Foi na rua Carcará, em Serra Dourada 3, a morte de um animal, e em Boa Vista também esse problema, esse episódio com outro cavalo. Nós temos uma lei que fizemos aqui já há bastante tempo, desde 2017 que essa lei está em vigor, que ela não permite que animais de grande porte, equinos, suínos, bovinos, caprinos, transitem em locais com população, em municípios com população com mais de 100 mil habitantes, e mais, que eles não possam fazer nenhum trabalho com tração animal. Nós já conversamos com as administrações anteriores para resolver esse problema, porque também tem que dar uma destinação a este animal, uma destinação decente, e também treinar o tutor para que ele tenha uma nova atividade, né, que ele possa estar tendo remuneração para suprir as suas necessidades básicas. Normalmente são pessoas pobres que utilizam esses animais, em sofrimento, utilizando de outro que também vai estar em sofrimento. É o sofrimento do ser humano, é o sofrimento do animal, ou seja, que precisa ser visto pela municipalidade. No entanto, a nossa lei, que já tem bastante tempo em vigor, até hoje, ela não foi ainda regulamentada pelos municípios com mais de 100 mil habitantes. E aqui digo, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari
Cachoeiro do Itapemirim, São Mateus, Linhares, são municípios que têm mais de 100 mil habitantes e que, no entanto, se tivessem já organizado, regulamentado a lei que não permite animal de grande porte na via pública, porque ele pode causar um acidente e também ele pode vir a óbito por conta de ser atropelado, e além desses problemas, essas mazelas de maus tratos que esses animais sofrem, com certeza os episódios de ontem na Serra, em Vila Velha, e os mais diversos acidentes de trânsito que acontecem com morte do animal e do ser humano não estariam acontecendo. Então fica aqui o nosso registro, a nossa tristeza de questões como essa ainda acontecerem em nosso estado em pleno século XXI. O ser humano precisa ter um comportamento melhor e mais decente, digno, de bondade para com os animais. Muito bem, deputada Janete, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Deputado Luciano Machado. Deputado Luiz Durão. Presidenta Janete de Sá, deputadas, deputados, servidores desta casa, imprensa e público que nos assiste, uma boa tarde a todos. Rio Bananal completa hoje 42 anos de emancipação política e administrativa e se destaca como um dos municípios mais prósperos do Espírito Santo. Para quem não sabe, fui o primeiro prefeito da cidade e sempre trabalhei muito para ver Rio Bananal crescer e se desenvolver. É um município que eu amo e que eu cuido, que tem belezas naturais extraordinárias e um povo muito acolhedor. Por isso, destino emendas para a cidade em todos os meus mandatos. Estou presente nas comunidades de forma recorrente, pois sei que esse contato tão próximo faz toda a diferença. Quero parabenizar o prefeito Edmilson Elisiário e o vice-prefeito Eristeu Gilberto pela parceria importante que construímos e pelo trabalho que estão desenvolvendo na cidade. E também o presidente da Câmara, Judaci Bolsoni, e os vereadores João Miller, Caleb Viale, Antônio Marcos Piccoli, Erivelto Ferrarini, Jean Maciel França, Luiz Orione, Wilson Teixeira. O Legislativo é uma caixa de ressonância da sociedade e fundamental para a promoção da democracia. Tenho muito orgulho de fazer parte da história de Rio Bananal. O município tem um lugar especial no meu coração e farei tudo que estiver no meu alcance para deixar a cidade ainda mais bonita, próspera e segura para todas as famílias ribanenses. O meu muito obrigado. Parabéns, deputado Durão, que lutou por sua fala, que tem amor por Rio Bananal, que foi o primeiro prefeito daquela cidade, que com certeza tem um carinho muito grande por Vossa Excelência.
Eu passo a palavra agora para o deputado Marcelo Santos. Deputado Marcos Garcia. Deputado Marcos Madureira. Deputado Pastor Marcos Mansur. Deputada Raquel Lessa. Deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Sérgio Majeski. Meus cumprimentos à deputada Janete, que preside a sessão nesse momento, aos deputados que ainda estão aqui no plenário, aqueles que estão no plenário virtual, aos funcionários desta casa que dão suporte aos nossos trabalhos e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e demais canais desta casa. Na semana passada, que nós acabamos não tendo sessão por causa da sucessão de feriados em nível nacional e os feriados aqui de Vitória, foi uma semana, assim, que eu acho uma das semanas mais estranhas que eu me lembre. Manifestações convocadas pelo próprio presidente da República, o próprio presidente, num dia, fazendo um discurso, no outro, pedindo desculpa ali com auxílio do ex-presidente Michel Temer, enfim. Mas nada disso estava voltado efetivamente para os gravíssimos problemas que atingem a nação. São quase 15 milhões de desempregados que nós temos hoje no Brasil. Nós tivemos agora, no último trimestre, um menor crescimento, nós tivemos um crescimento negativo do PIB. Agosto teve a maior inflação dos últimos 21 anos. Nós continuamos ainda no impasse, apesar do avanço que ocorreram nas vacinas, mas ainda há problemas todos os dias relacionados a isso, quer dizer, a pandemia ainda é um risco que nos ronda, que nos assombra. Nós estamos vivendo um crescimento econômico pífio, quer dizer, com PIB negativo, né, como eu disse no último trimestre. Nós entramos agora num período de crise hídrica e com ameaças reais de apagão no país. Então, nós deveríamos estar debruçados sobre esses problemas. E cabe, sim, ao chefe da nação liderar os debates sobre isso. Um líder, de fato, faz isso, né? É para isso que foi eleito. E, no entanto, o tempo inteiro, as energias e as atenções são desviadas para outros lugares, tirando o foco daquilo que realmente nos interessa e que interessa a milhões de brasileiros. Lamentável essa situação. Mas aí, enquanto todo mundo voltava as atenções, tanto para as manifestações como para a tal da carta ali, escrita pelo Michel Temer e assinada pelo atual presidente, o Congresso Nacional, melhor dizendo, a Câmara Federal, né, porque quando a gente fala de Congresso Nacional, nós estamos falando ao mesmo tempo do Senado e da Câmara. Então, assim, a Câmara Federal acabou aprovando na semana passada um novo Código Eleitoral. Isso há cerca de um ano das novas eleições. Muda completamente, né, a legislação eleitoral e partidária do Brasil. É um código que tem mais de 900 artigos e que foi aprovado a toque de caixa. Ainda que se observe ali alguns avanços, mas muito pequenos, o que tem de retrocesso nesse Código Eleitoral aprovado, e aprovado de forma assustadora, porque foram 370 votos contra 80. Então, assim, quem é que debateu isso? Porque isso interessa a sociedade como um todo. A sociedade nem percebeu que isso estava sendo votado. E com todo respeito pelos deputados federais, eu duvido que a maioria deles tenha conseguido se debruçar sobre esses 900 artigos a ponto de entender que aquilo era a melhor coisa a se fazer. É óbvio que não. Ali cada um observou se tinha
no bojo desta nova lei aquilo que lhes interessava. E tem pontos de retrocesso imenso. Esse Código Eleitoral que foi aprovado na semana passada, é claro que ele tem que ir para o Senado, e o Senado não dá mostras de que pretende, né, fazer a mesma coisa que a Câmara, aprovar, né, a toque de caixa e tal, mas entre os retrocessos está a dificuldade de punir quem usa de forma inadequada o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. Passa a própria multa que hoje existe, né, que é da ordem de 20% da irregularidade, ela passa a ter um teto de apenas R$30 mil. Então, assim, retira o poder do Tribunal Superior Eleitoral de punir. Inclusive, deputada Janete, eu já termino. Inclusive, tira o poder, né, de punir, e tem até um artigo que diz que o Congresso pode cassar decisões do TSE. Ora, se isso é algo minimamente razoável, que o Congresso tem o poder de cassar decisões de um Tribunal de Justiça Eleitoral. Então, é altamente preocupante, principalmente o mau uso do dinheiro do fundo eleitoral, que nem deveria existir, e que abre precedente até para que partidos possam comprar, de repente, um jatinho, carros, imóveis com esse dinheiro. Então, no calor daquelas discussões da semana passada, se aprova a toque de caixa um código eleitoral que tem muito mais retrocesso do que avanço. Nós esperamos agora que realmente seja barrado no Senado e que isso não passe, porque isso não beneficia em nada, isso não melhora em praticamente nada, né, os problemas que nós já temos hoje na questão partidária eleitoral no Brasil. Muito obrigado, deputada Janete. Obrigada, deputado. Com a palavra, o deputado Teodorico Ferraz. Minha querida presidente, grande protetora dos nossos irmãozinhos animais, né, de estimação, senhores e senhoras deputados, o povo do Espírito Santo, e particularmente os 27 municípios do estado do Espírito Santo, acompanhou de perto a luta da Assembleia Legislativa para que não houvesse a extinção das comarcas. Foi uma luta permanente, se procurou muito diálogo, muito entendimento, nada aconteceu, a não ser um movimento da OAB junto ao Conselho Nacional pedindo a sustação, o que acabou sendo concedido para ser feito em 3 anos. Constantemente, os municípios perguntam o que aconteceu, os deputados silenciaram, não falam mais. Eu tenho dito, não, os deputados permanecem solidários com os municípios. Nós não deixamos de falar, nós não deixamos de ficar solidários com esses municípios que se sentem humilhados em perder do dia para a noite a sua comarca. Os advogados, aqueles que precisam do juiz, precisam de um conselho do promotor, enfim. Hoje, nós vimos que o Tribunal de Justiça já fez a anexação de 2 comarcas, de São Domingos e de Águia Branca, e está prestes a fazer de outras. Eu disse no último pronunciamento que depois de tudo que se fez, até do nosso projeto aprovado quase que por unanimidade pela Assembleia Legislativa, cassando a resolução do ilustre presidente do Tribunal de Justiça, está ainda em fase liminar. Mas, porém, quando o senhor governador esteve no plenário desta casa, nós fizemos uma pergunta respeitosa, no sentido de que ele buscasse uma solução, ou amigável, ou uma solução financeira, para que não levasse o Tribunal de Justiça a cometer atos improbos, que, segundo o presidente, ele tinha que cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E naquela ocasião, o senhor governador informou que o Poder Judiciário era respeitado e que o governo do Estado nada poderia fazer porque tinha uma lei federal dando cumprimento, embora os procuradores
procurador do Estado, e consolidar o Tribunal de Justiça por ocasião da votação e discussão no Conselho Nacional da Magistratura. Pois bem, eu sei que todos os deputados continuam com a mesma mensagem, com a mesma inteligência. Nós aqui olhamos, entendeu, para casa. Estou vendo aqui o Durão, esse meu amigo, que fez aniversário e que atrasado, eu quero lhe mandar um grande abraço, desejando para ele a riqueza da saúde para ele. Obrigado, Ferraz. Obrigado por essa lembrança. Nós temos que fazer um patamar e é preciso novamente com esta luta. A deputada federal Norma acaba de apresentar um projeto de lei complementar, está no sentido de permitir, sem alterar a responsabilidade fiscal, mas permitir que se coloque 10% a mais ou a menos, buscando complementação de recursos para exatamente através da lei complementar e, naturalmente, do artigo 20, né, do Congresso, da lei complementar número 01 de 2000, possibilitar ao governo esse remanejamento, onde pode tirar recursos de um lado para outro, sem absolutamente tocar no percentual. Os estudos chegaram hoje, a deputada Norma recebeu a comunicação que pode sim apresentar o projeto, que é legal, que é correto, que é um projeto de lei complementar. Nós queremos, neste momento, fazer um apelo ao presidente do Tribunal de Justiça, para que ele, que está nos seus 3 últimos meses de mandato, receba a nossa mensagem de carinho, de paz, de amor, no sentido de que não faça mais a extinção de comarcas, pelo menos aguardando o que vai acontecer em Brasília, e especialmente, nós sabemos que está cotado para ser presidente futuro, a partir de novembro ou dezembro, o doutor Fábio Crem, que a gente sabe que tem muito interesse em não prejudicar os municípios onde as comarcas, que tanto ele quanto os vários juízes já passaram, e deixou a sua saudade, deixou a sua contemplação jurídica de carinho e de ver continuidade nos serviços de um fórum nos nossos 27 municípios. Então, eu queria fazer um apelo aqui ao ilustre presidente do Tribunal de Justiça, para que ele deixe para o próximo presidente, que pelo andar da carruagem e pelo que a gente tem conversado com vários desembargadores, o nome cotado é do doutor Fábio Crem, uma das maiores e melhores figuras do Tribunal de Justiça, e sempre engrandeceu o Judiciário do Espírito Santo e, por certo, assumindo a presidência, ele terá tempo para que os deputados possam dialogar com ele. Como nós dialogamos tanto com o doutor Fábio Crem, no 1199 da Assembleia. Eu me lembro a nossa mesa diretora, o Enivaldo dos Anjos, constantemente conseguindo do doutor Fábio Crem condições legais para que os funcionários da Assembleia pudessem receber o 1199. O que acabou acontecendo? Então, fica aqui um apelo. Não é um apelo de um guerreiro, não é um apelo de quem quer briga, de quem quer confusão, mas um apelo humanitário, em nome dos 27 municípios. Vamos cessar fogo nesse momento. Vamos abraçar todos nós, deixando que o novo presidente possa encontrar, e quem sabe já com a aprovação complementar, que a deputada federal Norma acaba de autorizar a entrada na Câmara dos Deputados, exatamente em atenção ao pronunciamento que o governador fez, que ele não poderia fazer nada porque tinha lei complementar. Nós, então, vamos fazer essa modificação e sem absolutamente sacrificar qualquer orçamento. É permitindo apenas que o artigo 20 seja substituído e permitido que, através
de 10% a mais ou 10% a menos, se faz essa complementação de acordo com as necessidades, o que é normal isso num poder executivo, no poder legislativo, em qualquer poder, fazer complementações, tirar o recurso de um lado, colocar em outro, mas como a lei de improbidade realmente, e aí nós damos razão no sentido governamental, tem que ser mexida, é a grande oportunidade que tem. Então, me dirijo às 27 comarcas em extinção. Me dirijo ao povo das 27 comarcas, que os deputados, todos, com poucas exceções, têm verdadeiro amor por vocês. Vamos rezar, vamos orar e vamos torcer para que esse apelo que eu dirijo neste momento ao meu ilustre, querido presidente, doutor Ronaldo, que espere mais um pouco, que deixa para o próximo presidente a solução das 27 comarcas do Espírito Santo. É um apelo de um deputado. Sei que eu estou falando em nome de todos os deputados. Olho ali com carinho o Durão, fazendo um sinal positivo, como vejo no coração de quase todos os senhores deputados. A esperança de podermos ainda encontrar esse diálogo, pacificar os interesses das comarcas com a Assembleia Legislativa, com o governo do Estado e com o Poder Judiciário, para que não tirem a esperança de uma população inteira de 27 municípios, de ter ali o seu juiz, de ter ali o seu promotor, ao invés de ter que percorrer quilômetros, um distanciamento enorme, os advogados que já se instalaram nessas comarcas. Então, esse não é um apelo de deputado, não é um apelo de guerreiro, é um apelo sentimental, de poder interpretar aquilo que essas comarcas viram o trabalho dos senhores deputados e querem que a gente continue lutando, porque enquanto estivermos vida, enquanto estivermos o coração pulsando, nós temos o direito de pedir paz, de pedir amor, de pedir diálogo, e o diálogo é necessário que haja entre todos os poderes. Com esta mensagem, eu deixo aqui o meu abraço ao povo do Espírito Santo, aos meus queridos deputados, dizendo que a luta continua. Muito obrigado. Obrigada, deputado Teodorico. Com a palavra, o deputado Torino Marques. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, deputados que estão aqui na Assembleia Legislativa. Estou aqui com o retorno. Está me dando um eco. Está conseguindo entender? Mas eu vou continuar tranquilamente. Se estiver saindo normal para as pessoas em casa, está tudo bem. Um abraço para os nossos telespectadores, pessoal que está na internet também, os internautas, as pessoas que estão aqui na Assembleia Legislativa, os servidores dessa Casa de Leis também, os deputados que ainda se encontram na plenária virtual e também presencial. Quero agradecer aqui a presença do Matheus Firmino. Matheus Firmino está aqui. Valeu, Matheus, um abraço para você. Estava no movimento de 7 de setembro, uma grande pessoa, uma grande figura da juventude na política. Isso é muito importante para que nós tenhamos um futuro melhor para nossos filhos, netos, para nós também, né? Para o público e para as pessoas que estão em casa nesse momento e que nos assistem. Matheus trabalha no restaurante De Bones. Aquele grande abraço, Matheus. O comércio está pujante, não está, Matheus? Trabalhando firme lá, muita gente participando. E olha, nos últimos meses, queridos amigos, eu tenho apresentado aqui algumas indicações, assim como os nossos colegas parlamentares também estão apresentando, no intuito, claro, de chamar a atenção do governo do Estado em relação à criminalidade, pedindo aumento nas rondas policiais. Temos que ter esse aumento nas rondas policiais, também o aumento do efetivo da polícia no contingenciamento em alguns bairros. Precisamos disso para ontem, senhor governador. Passada essa temporada de fechamentos, lockdown, fica em casa, né? O vírus contagiante está matando todo mundo e as outras doenças parece que foram mortas pelo
pela Covid-19. O que estamos vendo é o comércio, como falei há pouco no início da minha fala aqui, pujante, voltando a funcionar, as pessoas conseguindo sair de casa, o livre acesso, o direito de ir e vir. Graças a Deus, que Deus abençoe, está garantido. Mas infelizmente estamos vendo sim também os gatunos, os ladrões, os bandidos retornarem com tudo. Parece que com uma sede muito maior do que já tinham, pois se escondem atrás das máscaras para se sentirem cada vez mais impunes. Estão agindo com liberdade, à vontade. Um dos municípios que dei enfoque nas minhas indicações foi Vila Velha, queridos amigos. Só um minutinho, passe as imagens daqui a pouco, não agora. A situação ali na região de Itapuã está insuportável, senhoras e senhores. O cidadão que antes ficava preso em casa por uma ordem do fique em casa, agora tem que se trancar em casa porque a bandidagem não dá sossego, não dá trégua. De manhã, de tarde, de noite, é o dia todo com ações de marginais na região. Para tentar ilustrar um pouco para você que nos assiste agora, eu separei aqui na plenária, na minha fala na plenária da Assembleia Legislativa, alguns vídeos que me foram enviados por moradores e comerciantes de Itapuã. Eu gostaria que seja transmitido no telão aqui da Assembleia Legislativa. Agora sim, Fabiana. Beleza? Vocês estão vendo ali, ó, o vídeo. Olha o bandido lá chegando. Olha lá. É na cara de pau. Para a moto. Pega ali, ó. Olha só, a menina sai correndo, mas já roubou. Viram quanta ousadia? Quanta audácia? Estão agindo à luz do dia, sem o menor pudor, sem medo algum. Sabem que não serão surpreendidos por uma viatura, sairão impunes. Por quê? Faz de conta que estão tomando conta do povo. Mas a culpa não é do policial. A culpa é do gerenciamento dessas ações. Além de colocar em risco a vida das pessoas, utilizando armas nos assaltos, a gente percebe que 2 miliantes roubam uma loja de carros. Você vai ver aí, ali na Avenida Francelina Setúbal, principal avenida do bairro, que é um trecho da rodovia, da Rodossol. E saem com o carro roubado pela contramão mesmo. Sorte que não atropelam ninguém e nem bateram contra o carro ou mesmo uma moto de um pai de família. Vou fazer a minha voz, a voz dos moradores de Itapuã e Vila Velha e de diversos bairros e municípios capixabas. Governador, senhor governador Renato Casagrande, senhor secretário de Segurança, ninguém aguenta mais o aumento do policiamento e rigor nas investigações para colocar na cadeia esses miliantes bandidos. Não é para hoje, nem para amanhã, é para ontem. Rogo aqui aos meus colegas que compõem a Comissão de Segurança Pública desta Casa de Leis que cobrem junto comigo e apresentem ideias sobre medidas de segurança para serem implementadas em todo o nosso glorioso estado do Espírito Santo. É revoltante ver cenas assim, né? Estava na televisão e eu mostrava isso na TV. Agora estou aqui na Assembleia Legislativa como representante do povo, eleito pelo povo, para a gente conseguir fazer um pouco mais do que apenas mostrar os fatos. Temos que tirar essa bandidagem ou não dar sossego para essa bandidagem. Vamos usar o nosso dever parlamentar e cobrar isso diariamente. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Parabéns pela fala. Com a palavra, o deputado Vandinho Leite. Deputada Dilce Espíndola. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Bruno Lamas. Bom, nós passamos a lista toda, nada havendo mais a tratar, eu vou encerrar a presente sessão, porém convoco as senhoras e os senhores deputados para a próxima, que será ordinária, híbrida, virtual e presencial, amanhã às 9 horas, para a qual designo expediente o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a presente sessão.
A TV Assembleia acaba de transmitir a sessão ordinária desta terça-feira, dia 14 de setembro. O destaque ficou para a aprovação do projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça, que reestrutura os serviços de cartório. Com a aprovação, cartórios e tabelionatos serão criados, desativados ou divididos. A matéria, mesmo tramitando em regime de urgência, foi aprovada após 4 meses de tramitação. Recebeu muitas emendas parlamentares, algumas acatadas. Mais informações você confere no Jornal Panorama às 10 da noite e no site da Assembleia Legislativa. Obrigada pela companhia, TV Assembleia, mais perto de você.